Olá, meus amigos, tudo bem por aí? Que ótimo, estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia, trazendo aqui inúmeras personalidades com assuntos diversos, sempre de interesse geral. Meus amigos, a mente humana é um grande teatro. Seu lugar não é na plateia, mas no palco, brilhando na sua inteligência, alegrando-se com as suas vitórias, aprendendo com as suas derrotas e treinando para ser, cada dia, autor da sua história, líder de si mesmo. E hoje, nós vamos falar de teatro. Eu vou conversar com a Juliana Ilau, diretora teatral. Nós vamos falar do musical A Pequena Loja dos Horrores. Mas calma, ninguém vai ficar horrorizado, não. E também sobre a arte do teatro e dos musicais. Hoje eu vou aprender bastante sobre teatro. Tudo bem, querida? Bem-vinda, viu? Obrigada, Alberto. Um prazer estar aqui. Muito bom. Eu acho que é a primeira vez que eu vou entrevistar uma bailarina. Poxa vida, que honra. Primeira vez. Juliana Ilau, bailarina clássica de jazz contemporâneo e flamenco. É isso mesmo? Já fiz aula de tudo isso. Não dá pra dizer que eu sou uma bailarina de flamenco, mas eu já uma fiz vez aula, bailarina, eterna bailarina, com certeza. Sim. Técnica em teatro e fotógrafo profissional, uma profissão que também adoro. Fotografia é uma coisa assim maravilhosa. Atua com teatro musical desde 2012, já participou dos musicais em ambiente acadêmico, Rei Leão, Wicked, pela Academia Lina Penteado, Mamma Mia, Mudança de Hábito, pela Bravo também, de gospel. É diretora-geral da peça A Pequena Loja dos Horrores. Que legal, né? Juliana, vamos começar explicando aí, falando um pouquinho, né, do que se trata efetivamente a peça A Pequena Loja dos Horrores. Bom, é um musical divertidíssimo e apaixonante. Apesar de ter horrores no nome, na verdade é uma comédia que a gente ri do começo ao fim. Do que trata? Ela é inspirada, na verdade o musical foi baseado em um filme dos anos 60, um filme de terror B, aqueles filmes chamados trash. Que eram feitos a filmagem acontecia em 2, 3 dias, num cenário simplesinho, com atores também que não eram famosos e com aquela atuação meio exagerada, aquela coisa que a gente poderia até chamar de precária, né? Mas que fazia bastante sucesso naquela época e que acabou revelando até alguns grandes talentos. O Jack Nicholson teve uma participação no Pequena Loja dos Horrores original lá dos anos 60. Foi um dos primeiros papéis dele no cinema. Olha que coisa interessante. E aí é uma história de terror. Então, o protagonista é o Seymour, que é um rapaz um pouco desajeitado, bastante inocente, que trabalha uma floricultura na periferia, num bairro realmente pobre da cidade. E que é lá todo desajeitado, maltratado pelo seu patrão e apaixonado pela sua colega de trabalho, a Audrey, mas que não dá lá muita bola para ele, né? E aí, um belo dia, ele se depara com uma planta estranha, interessante, que ninguém conhece, ninguém nunca viu. Não existe no planeta, a primeira daquela espécie. Ele começa a cuidar da plantinha começa, as pessoas ficam surpresas, ficam interessadas, mas a planta tá lá meio caidinha, não cresce, ele não sabe muito o que fazer. Até que um dia ele descobre que a planta gosta mesmo de comer sangue. Opa! Sangue humano. Olha ainda! Então, aí o problema começa a ser como alimentar essa plantinha que come sangue humano, né? Então, ele começa... uma vampirinha. Ele começa dando o próprio sangue para ela, então ele corta os dedos, aí dá sanguinho lá para ela comer, ele começa a ver que ela... Daí começa a ficar bonita, começa a crescer. E... assim como um gênio da lâmpada, ela começa a realizar alguns desejos dele. Então, quanto mais ele alimenta essa planta, mais ela dá em troca para ele em termos de realização. Na verdade, esse musical foi muito famoso nos Estados Unidos, né? Ele foi... esse filme original dos anos 60 não teve lá muito sucesso. Mas depois que ele virou musical...
Em 83 ele virou musical off-Broadway. Tá. Depois ele virou filme em 86, um filme que até hoje ainda faz bastante sucesso. Ele sempre passa na TV, com alguns atores conhecidos como Rick Moranis, que faz o dentista, meu Deus, me fugiu o nome dele. Steve Martin. E a Ellen Greene, que é a Audrey do filme, e depois fez a Audrey do musical também. Então, muita gente conhece A Pequena Loja dos Horrores por esse filme dos anos 80. E você foi responsável por toda essa tradução do inglês para o português? Sim, a tradução fui eu que fiz, a tradução do texto. E as versões das músicas para o português foram feitas pelo diretor musical, que é o Danilo Demore. E a tradução do texto foi uma tradução assim bem liberal ou seguiu ao pé da letra? Olha, eu procurei seguir ao máximo, até porque, como é uma montagem licenciada, né, oficial, a gente não tem liberdade para alterar muito esse texto. Sim. São só as adaptações necessárias mesmo para que isso faça sentido na nossa língua, né? Mas a gente dá uma apimentada aqui e outra ali, coloca algumas referências, né? Muitas vezes o que é muito interessante para o americano nem sempre é interessante para a gente. Então a gente precisa colocar um tempero para trazer para o nosso coloquial aqui, né? Sim, com certeza. O interessante nessa peça é que é uma história meio que universal. Então, ela faz sentido, como ela trata da natureza humana, dos nossos desejos, do que a gente está disposto a fazer para conseguir o que a gente quer. Então, ela acaba fazendo sentido em qualquer lugar do mundo, mesmo que a gente não altere tanto esse script. Ela é então, assim, uma comédia com drama... É uma comédia com uma pitada de terror. Né? É um pouquinho de drama, um pouco de romance. Ela acaba passeando por todas essas... 2 horas, dá 1h50 minutos. 1h50. E vai ser exibida em Campinas. É estreia, né? Estreia nacional, aqui em Campinas. Estreia nacional. É verdade que Campinas é termômetro para teatro? Campinas e Curitiba? Olha, já foi. Hoje em dia, não acredito mais que seja, né? Campinas tá com uma cena um pouco mais calma de teatro hoje em dia, né? Até pela estrutura, a gente não tem mais tanta estrutura, temos um teatro público grande, né, funcionando, o centro de convivência está fechado. Temos alguns teatros privados, mas que também não são tão grandes, né? E então acaba que a nossa programação teatral não está mais tão intensa como já foi há alguns anos, né? Curitiba, sim, é uma cidade bastante viva, até porque tem um festival de teatro lá. Então Curitiba é muito mais termômetro hoje do que Campinas. Os lançamentos, grandes estreias acontecem lá. E depois a estreia, que vai ser dia? 2 e 3 de agosto agora. 2 e 3 de agosto. Depois vocês vão aqui para... Depois fazemos Vinhedo, dias 17 e 18 também de agosto, né? E estamos, na verdade, é o início do caminho da peça. A expectativa é que ela seja apresentada muitas outras vezes em outras cidades. Juliana, como que é o povo brasileiro, de uma maneira geral, em termos da receptividade ao musical? Hoje em dia é muito grande, né? O brasileiro aprendeu a gostar de novo de musical. Coisa que acontecia há bastante tempo atrás. A musical ficou um pouco na berlinda. A gente não tinha grandes montagens de teatro musical aqui. E há 20 anos essa coisa... a gente teve uma retomada nas grandes produções e hoje a gente tem grandes produtoras trabalhando, várias montagens acontecendo simultaneamente, né? Principalmente em São Paulo e Rio, que são os dois grandes O musical polos. É mais difícil ou não de se compor, de se realizar? O musical tem a grande dificuldade de unir essas 3 linguagens. Então, no teatro convencional, a gente trabalha a cena. Construção do personagem, ritmo, texto, né? Agora, no teatro musical, além de tudo isso, a gente tem que trabalhar a parte vocal, a parte de orquestra, as versões das músicas, mais difícil, os arranjos das músicas e ainda a parte de coreografia, porque a maioria das montagens de musical ainda inclui algum tipo de dança. Não, mas tem que ter. Então, a gente tem que
conciliar Tudo as isso. 3 linguagens para que fique uma montagem completa e bem feita. Então, trabalho triplicado. A gente vê, vez ou outra, campanha de popularização do teatro, porque o teatro, ainda que não seja, mas ele passa a ideia de ser algo mais caro para o consumidor do que cinema, por exemplo. Porque cinema a gente fala, mas cinema tem uma série de coisas embutidas aí, né? Tem um estacionamento, se bem que teatro muitas vezes tem também. Mas tem o estacionamento, tem a pipoca e tal, aquela coisa toda. Então, se for ver mesmo, não fica muito distante. Se for ver, exatamente, acaba ficando um valor muito parecido, sendo que no teatro a coisa está acontecendo ao vivo ali na nossa frente. Sim. Então, os atores estão ali para nós, para aquela sessão. Quem viu, viu. Né? Quem não estava ali não presenciou aquela sessão que foi com aquela energia, com aquele ritmo, daquela maneira. Cinema é uma coisa que é sempre igual, né? A tela e... Eu gosto muito de teatro. Gosto Eu acho muito. A troca com o público é muito rica. Agora, me fala, ainda em relação ao teatro, normalmente existe momentos em que é preciso o improviso ou tá tudo na ponta da língua, tudo arrumadinho, tudo certinho? 99% do espetáculo é conforme o previsto. Até porque no teatro musical existem muitas deixas. Então, uma palavra que o ator fala é a deixa para que a banda comece a tocar. Ou para que o cenário entre, ou para que a luz mude. Então, se o ator começa a colocar muitos cacos ou alterar muito esse texto, a montagem não se sustenta, a montagem vira uma grande bagunça, né? Então, tudo é muito marcado, coreografado, para que a coisa aconteça da forma que tem que ser. Mas, em algumas montagens, a gente tem espaço para algumas liberdades. No nosso caso, a gente tem alguns momentos em que os atores têm um pouquinho de liberdade para ainda criar, trazer algumas usar surpresas. Um pouquinho de criatividade e tal. Agora, eu estou fazendo algumas perguntas técnicas aqui, porque até para sanar a minha curiosidade, não é? Por exemplo, eu como sou narrador de futebol há muitos anos, aliás, vou narrar futebol hoje, eu tenho uma técnica para poder fazer uma respiração diafragmática e começar o jogo com essa voz e terminar o jogo com essa voz. Agora, o teatro, nem todo teatro ele tem o recurso do som, do microfone embutido. Há muitos que são ali realmente pela acústica do teatro e que a voz... E esse trabalho, esse estudo é muito complicado para que alguém... Porque falar para uma pessoa, se você falar num lugar fechado, é uma coisa. Esse lugar fechado com muita gente, para você ser ouvido até na última fileira, é uma coisa complicadíssima. Exige um trabalho de voz mesmo, de colocação de voz, de respiração. E terminar a peça com voz, né? Sim, para também não ficar rouco, porque tem sessão no dia seguinte, sessão, às vezes tem duas às vezes sessões. tem 2 sessões num dia. Exatamente, então é todo um trabalho. E cantar mais ainda, né? Sem dúvida. Porque se você se esforça muito, coloca a voz no lugar errado, você não faz 2 sessões seguidas de forma alguma. São músicas muito difíceis, né? São músicas com extensões muito grandes, então realmente são anos de trabalho, né? Tem um aquecimento também específico que é feito antes dos ensaios, antes das apresentações. Quantas pessoas, por exemplo, para que a peça vá pro teatro, ou eu ia falar vai pro ar, mas vai pro ar de qualquer forma, quantas pessoas estão envolvidas? Estamos falando em torno de 40, 45 pessoas. Quantos artistas? O elenco são 14. 14. E como é que foi a seleção desse elenco? Olha, as audições aconteceram em abril. Foram 2 fases de audições, de canto, dança e interpretação. São eles aí? São eles aí. E são algumas fotos de divulgação. Tem artista de Campinas? Temos 3 pessoas do elenco de Campinas. Campinas, 2 de Campinas, 1 de Vinhedo. Só pelas fotos já dá para ter uma ideia perceber, do tipo, né, de humor, né, que acontece ali. Exatamente. E aí, né, as audições a gente recebeu muitos, foram mais de 300 inscritos, selecionamos menos de 100. Desses 100, chamamos para a segunda fase 40 para chegar nos 14. Tem muitos aí que vão debutar. Que vão debutar no teatro musical? Pela primeira vez musical? Não, acho que não tem fizeram. Nenhum totalmente novato, acho que não. Eles são já bem experientes. Tem alguns muito experientes, estão em grandes produções em São Paulo, coisas no Rio. Entendi. E quem que interpreta como é que é o nome da flor mesmo que você disse lá? A flor é a Audrey Chu. Audrey Chu.
E é o Seymour de Audrey II, é isso? Seymour é o dono é o protagonista, é o dono da plantinha. Quem que é o protagonista? Quem que faz o protagonista? O Seymour é o Lucas Cândido. Lucas Cândido. O Lucas é um ator de São Paulo. Atualmente ele está em cartaz no musical A Pequena Sereia. Ele faz o peixinho linguado da Pequena Sereia. E aí vai começar com a gente aqui a dar vida pro Seymour. Bom, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de coreografia também. Daqui a pouquinho a gente vai falar de algumas instituições que vão ser beneficiadas com o valor do ingresso, né? Porque é um altruísmo muito grande e tal. Como é que vocês vivem? Como é que vocês conseguem custear, visto que a arrecadação vai para as instituições de caridade, digamos assim? O espetáculo foi montado com recursos da Lei Rouanet, né? Então, o projeto foi aprovado para captação pela lei e aí a gente tem os patrocinadores que investem os recursos pela Lei Rouanet e até por isso nada mais justo do que a gente dar esse retorno para a sociedade fazendo os ingressos beneficentes. Então, você tem motivo para rir e para sorrir. Rir com a peça e sorrir porque você está ajudando o outro, não é isso? Exatamente. Muito interessante. O preço é o quê? O preço é R$50 a inteira, 25 a meia. 25 a meia. Para estudantes e aposentados, né? E muitas pessoas que têm direito, né? Isso. Bom, como é que é o cenário? O cenário, temos a loja, a floricultura. Toda confeccionada por um profissional aqui de Campinas, que é o Dixon, ele é o nosso cenógrafo. Temos um consultório de dentista, onde acontecem algumas coisas também estranhas. Temos um dentista sádico, né, nessa história. Então, tem uma cena bem engraçada que acontece nesse consultório. E temos esse visual de gueto, né, de periferia tal. Então, Vai ficar um pouco assustador, né? Algumas cenas mais sombrias, uma noite com trovoadas. Você só dirige ou atua também? Não, nessa peça eu só dirijo. É complicado dirigir e atuar ao mesmo tempo? Eu acho complicadíssimo. Eu não consigo, Roberto, porque ou você faz uma coisa ou você faz outra, né? Eu estaria fazendo uma pensando na outra, acho que pra mim não ia funcionar. Mas tem gente que consegue e consegue bem. E a coreografia? Quem que é o coreógrafo ou a coreógrafa? É a Renata Spies. Que é parceira nossa lá também na companhia, na Bravo. E ela foi responsável por adaptar todas essas coreografias. São várias coreografias que permeiam a peça aí. Nós temos 3 narradoras que contam essa história. Tem narradoras também? Que cantam bastante. Também. E que além de contar a história, também interagem e de uma certa maneira fazem com que essa história se desenrole. O figurino é caro ou não? O figurino, uma parte foi confeccionada, outra parte foi comprada, né? E aí para compor são várias fases dessas personagens. Eles começam mais pobres e depois vão ganhando dinheiro conforme a planta vai realizando alguns desejos. Então a gente vê essa transformação. Essa é uma das plantas. Uma das plantas. Nós temos 4 fases dessa planta. Ele que tira o dedo dali, senão então, vai exatamente. misturar o sangue, né? Esse daí é o que alimenta. Esse é o dono da loja, o Muxinique. Dono da floricultura, que antes estava falindo, coitada. E aí quando a planta chega, tudo muda. A floricultura começa a fazer sucesso, os clientes chegam. Quanto tempo de ensaio, Juliana? 3 meses. 3 meses. E vocês ensaiam o quê? Uma vez por semana? Todo dia? Como é que é? Nós ensaiamos 3 vezes por semana. Como o elenco é todo de fora praticamente, então nós concentramos os ensaios em 3 dias da semana. E o ensaio onde é feito? É no Espaço Paiol de Arte e Cultura, que fica ali no Taquaral. Campinas. Campinas, tudo Campinas. Tudo Campinas. A ideia dessa produção, a P4, que é a produtora, a ideia do projeto é trazer uma grande produção para Campinas, tirar de São Paulo e Rio, que é normalmente onde tudo acontece. Sim. Então, como a gente já tem muita coisa de teatro e de teatro musical acontecendo em Campinas, agora a gente achou que era a hora de trazer uma grande montagem para a região. E como é que é o papel da diretora? A diretora, por exemplo, ela fica acompanhando, aí ela viu alguma coisa, para, não quero assim, é assim que funciona, olha, quero assim, você tem a sua cadeirinha lá, escrito diretora.
Ó, não é uma má ideia. Ó, vou providenciar essa cadeirinha. Como é que não, é no seu trabalho? Não tem esse glamour, né? Na verdade, é muito trabalho, a gente não para o tempo inteiro. Eu falo que acho que a gente aqui mais no fim do ensaio tá exausto, porque o ator ainda, quando não tá passando a cena dele, ele vai lá, descansa, toma um chazinho e tal. A gente não tá o tempo inteiro ali focado, Você sabe né? as falas de todos? De todo mundo, tem que saber, né? Qualquer coisa você conta a história, né? Inteirinho. Eu entro lá. Inteirinho, E aí, no começo, a gente marca, então tem toda uma marca do posicionamento mesmo desses atores. Agora você vem pra cá, fala essa fala aqui, depois você senta ou sobe na escada. Então tem toda essa marca coreográfica quase, né, das cenas, das intenções. Então a gente conversa um pouco o que esse personagem está sentindo nesse momento, o que ele tem que passar, qual que é a fase da trajetória dele que ele está, por que ele está dizendo isso. Então tem todo um subtexto que ele tem que estar trabalhando ali para que a coisa saia com verdade. Sei. Né? Você chega em determinado momento, assim, se a peça está passando uma emoção, você como diretor também sente essa emoção? Ah, com certeza. A gente morre de rir o tempo inteiro. A gente chega a chorar de rir às vezes nos ensaios. Mesmo tendo ouvido a piada umas 3, 4 vezes, mas é porque, interessante. E aí, esse é o nosso desafio, que a coisa esteja sempre fresca. Por mais que já tenha ensaiado muitas vezes, que seja fresco e vivo a cada vez que eles fazem, mesmo com a repetição. Então, quando isso funciona, atinge da mesma maneira, mesmo que a gente já conheça o texto. É sempre vivo. Você é uma diretora brava, não? Quando precisa. Eu não gosto de ser brava. Eu gosto mais de ser parceira dos atores. Porque eu entendo que a gente é tudo uma coisa só. É uma equipe, é um time por um bem comum ali, trabalhando com um objetivo comum, né? Tem produções que a gente tem uma certa distância e tal. Eu prefiro trabalhar em parceria. E acho que a gente rende muito assim. O ator propõe, aí a gente propõe e juntos a gente constrói. Tá, né? agora, você como diretora, interessante é o seguinte, eu tive um professor que isso lá atrás, né? Acho que era na minha fase, naquele tempo era grupo ainda, né? Não era, né? Era aquele tempo de grupo ainda. E ele falava assim: eu não quero entrar no esquema de cada um de vocês. Vocês é que tem que entrar no meu esquema, que fica muito mais fácil. Por economia, vocês vão pegar um esquema só. Muito bem. Mas no caso, por exemplo, como eu vejo, estou em televisão já há algum tempo, eu vejo nas produções, nas direções, como vocês têm que tratar cada um de uma forma, eu não digo diferente, mas especial. Porque você sabe que você vai arrancar muito mais, você vai conseguir muito mais de determinado ator se você lhe der um tratamento que ele vai ficar satisfeito. É assim que funciona, né? É assim que funciona. É lógico que a gente tem a nossa maneira de trabalhar, né? E isso, quando os atores chegam, cada um vem de um lugar, eles têm que entender como funciona e se adaptar a essa forma de trabalho. Mas, como apertar os botões ali de cada ator, né? Como tirar o melhor de cada um, como motivar, né? Ou até como cobrar, né? Alguns respondem de uma maneira, outros você já não pode falar assim, tem que falar de outro jeito. Mas, em geral, a gente tenta manter um clima muito divertido, muito leve durante os ensaios. Há um estudo que diz quanto tempo deve ter uma peça ou não? Porque a gente precisa tomar cuidado para que não passe do ponto, né? E também tomar cuidado para terminar antes de atingir a plenitude. Para deixar o público com um gostinho do quero mais, né? Exato. Em teatro musical as peças normalmente são longas. A gente tem musicais em torno de 2h30, né? É um padrão aí para musical. O Pequena Loja é considerado um musical curto, por ter aí próximo de 2 horas. E acho que é um tempo excelente para ele. Funciona, não precisaria mais e menos a gente ficaria querendo ainda. Então acho que ele acaba na hora certa, com um final surpreendente, inclusive. Eu ia perguntar algo para você, talvez você já tenha me respondido. Qual que é o ponto, qual que é o clímax da peça? Momento ímpar. Você falou que o final é surpreendente. Vamos tirar o final, vamos tirar a surpresa, mas qual que é, na sua visão, o clímax da peça? Eu acho que eu não posso dizer, porque pode? Senão eu vou estragar uma surpresa muito grande. Não, tudo bem, claro. A gente tem alguns, tem um clímax romântico. Uma música bem romântica, onde a gente sempre fica torcendo para os mocinhos, né, ficarem juntos. Então existe esse momento. E a gente tem grandes clímax que a planta proporciona para nós. Então essa planta
ela começa comendo sangue, depois ela come gente. É só isso que eu vou dizer. Olha só, olha só isso que eu posso dizer. Que safada, mas não come o espectador, viu? Vocês podem ficar tranquilos. Estava lembrando de um musical que eu assisti o Fantasma da Ópera em Nova York. Sim. Ali na rua Broadway, num dos teatros. Eu me lembro de ter minha esposa chorou a peça toda. É uma coisa assim, né? Não é que de chorar, mas de ficar com os olhos de marejar. Mas eu também me emocionei muito. Porque a história que a gente falou logo no começo, a diferença do teatro e do cinema, o teatro parece que você também é ator, né? Você entra, você vive. O cinema é um pouco mais frio, né? O cinema, você tá ou não ali, não faz diferença, né? No teatro, a troca de energia que acontece entre ator e público é imensa. Quem faz teatro não vive sem isso. É incrível, assim, você tá ali na frente daquela plateia imensa. E como é que tá a ansiedade de vocês, dos atores, sua ansiedade? Porque, agora, de qualquer forma, sempre é uma expectativa, né? Com certeza. A gente não estava na Copa do Mundo achando que ia atropelar todo mundo? Veja o que aconteceu. Não vai acontecer com vocês. Não, vocês vão ser a França. Tomara. A expectativa agora só cresce, né? Porque agora está tudo pronto, né? Estamos na reta final, então tudo que tinha que ser construído já foi e agora é deixar o mais redondo possível para estrear, mas assim, os atores agora começam a já realmente pensar nessa estreia, né? Se colocar ali naquele lugar. Então é uma expectativa, mas é uma expectativa deliciosa. Outra coisa, Jolanda, que também faz parte da minha curiosidade. O teatro, eu digo assim, por exemplo, qual que é o nosso feedback aqui? É a audiência. Tá certo? É você andar como aconteceu ontem à noite e de eu receber um abraço de uma pessoa, falei, eu não perco uma visão geral seu. Eu falei, olha, muito obrigado, né? Agradeço muito. Agora, o teatro, o feedback é durante a própria peça, a manifestação do povo, né? Da plateia. Se ela não estiver a contento, se ela não responder na mesma intensidade que o artista ali quer que responda, isso pode até interferir no trabalho dele. Isso pode, isso é uma preocupação grande nossa, para que não interfira, para que o espetáculo aconteça da mesma maneira, até porque a gente precisa ter a tranquilidade de entender que nem todas as plateias são iguais. Existem dias de plateias mais frias mesmo, dependendo do perfil daquele público. Existem cidades em que a gente vai, às vezes, a gente já sabe que aquela cidade tem uma recepção diferente, né? Mas com certeza, quando a gente recebe a risada de volta, arrumar umas placas ali para ficar aplaudindo, dando risada o tempo todo. A gente tá torcendo para que o público faça esse papel. Não, sim. Mas é uma coisa, eu acho que é extremamente motivador. O aplauso. Eu não sei se durante a peça o povo chega a aplaudir. Normalmente nos fins de música sempre tem um aplauso e tal. E qual que é o significado para vocês, atores, e para você, diretora, quando a plateia se levanta e aplaude? É uma característica, todo mundo se levanta e aplaude ou só mesmo algumas peças? Depende muito do lugar, de onde aqui a gente está. Aqui em Campinas todo mundo se levanta. Aqui em Campinas normalmente as pessoas se levantam. Elas acham que é uma questão de respeito com o ator que está ali, né? E acho que faz sentido, ok, né? Mas ter uma plateia aplaudindo de pé é uma delícia, né? Sinal que, poxa vida, tudo, que bom, né? Gostaram. Ficamos muito felizes, né? Puxa, bati no microfone. Não tem problema, foi só um barulhinho. Foi um barulhinho de aplauso, de manifestação. Eu tenho certeza que isso aí é o glamour, né? E quando termina uma peça, quando vocês todos se reúnem depois, comenta-se sobre o que foi feito, o feedback do povo, tudo isso aí, é um mundo diferente, né? É uma delícia, é uma festa, porque daí a gente troca todas as impressões, o que cada um sentiu, o que cada um vivenciou, os feedbacks que recebeu, e vira tudo uma grande família. Esse elenco que está junto aí há 3 meses, eram desconhecidos e hoje estão, né? Eu vejo a dificuldade, no seu caso aqui com Lei Rouanet, já ajudou bastante, mas eu vejo a dificuldade, por exemplo, de muitas peças teatrais, que eles começam a colocar os agradecimentos às empresas que, se você vai ao teatro, às vezes pode até se atrasar um pouquinho, que ainda vai estar na parte dos agradecimentos, né? Mas, de qualquer forma, vocês estão sempre abertos aí, se alguém, ou se alguém quiser ajudar, patrocinar também, não tem mais espaço.
Tem espaço, inclusive o projeto ele teve captação não integral, ele foi captado parcial, captação parcial, então nós estamos sim em busca de novos patrocinadores, são muito bem-vindos, quem quiser ajudar o teatro musical da região, do Brasil, a P4 Produções está em busca desses parceiros, a ideia é sim levar a peça para outras cidades do interior de São Paulo, para São Paulo e, enfim, para o Brasil. Então, daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai colocar direitinho no rodapé do vídeo aí, como é que eles fazem para entrar em contato, tá bom? Aqui em Campinas, portanto, dia 2 e 3 de agosto, a peça pequena, o musical A Pequena Loja dos Horrores, bilheteria toda ela revertida para a Associação Cultural, Social e Assistência Capuava Acesa, certo? Isso. Muito bem. Depois em Vinhedo, dias 17 e 18 de agosto, no Teatro Silvio de Alencar Mateus, com bilheteria revertida para o Grupo em Defesa da Criança com Câncer, o GRENDAC. Isso mesmo. Muito bem. Aí ela já explicou, devido à Lei Rouanet, então, por isso existe a possibilidade de reverter, de entregar para o povo, para as entidades, instituições, como a Acesa e também a GRENDAC, toda essa renda. Bom, vamos falar um pouquinho de bailarina? Vamos. Muito bem. Gozado, que é o seguinte, por que quando a gente fala em balé, a gente só pensa em mulher? Dificilmente a gente pensa em homem. No Brasil, né, Alberto? No Brasil a gente ainda... O balé Bolshoi tem vários homens, brasileiros inclusive. É uma grande profissão, né? Na verdade, no Brasil a gente tem uma certa resistência ainda. Os pais, às vezes os meninos, às vezes até demonstram interesse, mas os pais não encorajam assim, muito. Né? Não, balé é coisa de menina, deixa. Mas fora do Brasil é uma profissão super conceituada. Os meninos, desde pequenos, estudam em escolas de balé e são grandes profissionais, né? Vão para o mundo afora e dançar. Sem dúvida. E você fez balé, toda bailarina fez balé. Fiz balé. Condição sine qua non. Sim, para você ser uma bailarina. Você pode ser uma bailarina de outros estilos de dança. Uma bailarina contemporânea não necessariamente fez balé. Mas a gente costuma dizer que o balé clássico, a técnica do balé é base para outras linguagens. Ficava naquela pontinha do pé, você ficava também, né? Ficava. E aquilo é treinamento? Aquilo é treinamento, é fortalecimento muscular, né? Não dói? Muita aula, muito ensaio. Não dói? Dói. Dependendo, dói. Porque eu imagino que para ficar na ponta do pé, nem se alguém ficar me segurando. Porque aí puxando assim. Não tenho essa habilidade. No Brasil, bailarina faz carreira hoje, ganha dinheiro? Faz, a gente tem algumas companhias profissionais. Alguns grupos e que aí tem corpos fixos, né? Tem o elenco fixo, faz audição, entra na companhia. Ana Botafogo fez carreira, ganhou muito dinheiro, né? Sim, e é uma personalidade do país, todo mundo conhece, sem né? Sem dúvida. Pra gente aqui que é do esporte e que não tem assim não tem esse conhecimento nessa veia, é difícil a gente ficar imaginando, e até muitos telespectadores de repente que não têm esse conhecimento, né? E não há crítica nenhuma, até eu não tenho, mas esse outro mundo, até por ser algo extremamente seleto, extremamente difícil, eu acredito que quem segue faz realmente, leva à frente, e é uma profissão interessantíssima. Uma profissão... Chegar no Bolshoi é o máximo? Para um bailarino clássico... Seria? Sim, tem outras grandes companhias, mas o Bolshoi é muito famoso, né? Tem grandes companhias nos Estados Unidos, na Europa, tem o Royal, outros balés também. E Flamengo? Flamengo é uma dança, a gente chamaria o quê? De dança de... dança flamenca, balé flamenco. Mas é mais espanhol? Ou não? Sim, espanhol. Origem espanhola. Porque eu vi na Espanha muita dança flamenco. Sim, depois tinha as castanholas, Castanhola, sim, é originário. E você dança flamenco? Não. Eu fiz aula de flamenco durante um tempo, mas não posso me dizer uma bailarina, uma bailaora, né? Uma bailarina de flamenco. Como é que fala? Bailaora. Que legal. Não posso, não tenho esse conhecimento. Não se julga. Não. Tenho um conhecimento básico. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu nem dançar eu sei. Eu sei dançar junto. Também hoje não existe mais, né?
Dançar junto é coisa lá do passado. Mas é tão bom, né? Então, bom, não sei, você é muito jovem, mas eu sou do tempo que você ia dançar, se conseguisse colar o rosto, então já dançou de rosto colado, podia sair no jornal no dia seguinte, de tanta proeza que era. Mas eu nunca fui afeito à dança, eu acho que eu sou extremamente duro para esse negócio. E eu acho que a dança faz bem para a alma, faz bem para o espírito e dança emagrece, né? É um exercício incrível, né? Aeróbico, além de tonificar todas as musculaturas, mas é muito divertido, né? Libera endorfinas, a gente sempre sai muito feliz depois de dançar. Às vezes você tá meio caidinho, dança, pronto. E na verdade dançar, todo mundo dança, né? Qualquer criança, é natural, né? As crianças dançam, se você botar uma música, elas começam a chacoalhar. Sim, com certeza. Né? A gente depois vai endurecendo, na verdade a gente vai esquecendo como dançar. Então eu já fui dançarino quando eu tinha 2 anos, tá vendo? 2, 3 anos eu fui dançarino. Você está envolvida nesse trabalho e profissionalmente hoje você está só com esse trabalho ou quem dirige teatro dirige 2, 3 peças ao mesmo tempo? É bastante intenso, então a gente acaba tendo que focar. Mas eu atualmente estou tenho mais outras 2 coisas em paralelo. Eu também continuo trabalhando com fotografia. Meus trabalhos de fotografia não param. Olha aí, essa aí é a chamada da peça. Esse é o cartaz da peça. Essas fotos a gente fez lá no estúdio. Com o elenco, E eu estou dirigindo também, começando a dirigir um outro musical agora, que é pro final do ano. Que nome? É a Família Adams. A Família Adams. Mas aí não Você é só no gosta esquema... de coisa de horror, né? Coincidentemente, esse ano acabou sendo, mas não, a gente já fez outros estilos, né? Sempre uma coisa com uma veia mais cômica, a gente prefere. Aliás, você tocou num ponto muito interessante. Teatro, pra mim, teatro que você entra sério e sai mais sério ainda, eu gosto de entrar e dar uma risadinha no teatro. Em geral as pessoas gostam, até porque o nosso dia a dia às vezes é tão pesado, né? Envolve uma série de assuntos mais sérios, então nesse momento você quer relaxar. Mas existem peças incríveis, eu gosto muito de teatro, de um drama bem feito, né? Teatros que tratam de temas sérios, também quando é bem feito Olha, nós temos aí 30 segundos para você agradecer a algumas empresas que tiveram e estão com você. Sim, agradecer aos nossos patrocinadores, a DHL, a Dextra, que investiram, acreditaram no projeto, estão com a gente, estamos aqui hoje por conta deles. E a P4 Produções e eu passo aqui. Imagina. Vou colocar de novo o telefone, isso, tá aí no rodapé do vídeo, o telefone da P4 Produções. Então, de repente, tá aberto aí para patrocínio. Juliana Ilau, adorei falar contigo, você é extremamente agradável, foi uma entrevista muito gostosa, viu? E a primeira vez que eu entrevisto uma bailarina. Posso dizer que não entrevistei uma bailarina, tá certo? Agradeço aí a sua atenção, não se esqueça que eu volto à noite no nosso RF Esporte Clube, tá bom, gente? Saúde, paz, alegria e sorte para todos nós.